Oi, iluminados! Espero que estejam todos bem. Eu sou a Gisele e esse é o meu canal Gi Vidal. Para quem está chegando agora ao meu canal, eu estou postando uma série de vídeos sobre os 22 arcanos maiores do tarô e o uso de cada uma das cartas enquanto arquétipo. Como eu notei que existem algumas dúvidas antes de iniciarmos o vídeo da carta dos enamorados, ou seja, a lâmina 6 do tarô, eu acho interessante explicar de uma forma genérica, primeiro, como vocês podem identificar a necessidade de usar um determinado arquétipo. Segundo, a nossa relação com os arquétipos durante a vida. E terceiro, como obter os benefícios dos arquétipos. Pessoas, em primeiro lugar, alguns inscritos perguntaram se o seu arquétipo, no caso da lâmina do tarô, corresponde ao seu número da sorte. Gente, como eu já respondi nos comentários para algumas pessoas, eu acho bem legal nós identificarmos os números, símbolos, sinais que podem nos remeter a boas coisas, a bons eventos, como vocês falaram, ao número da sorte. Numerologia é uma outra área de estudo do esoterismo, também do ocultismo, através da geometria sagrada, que aparentemente foi bastante utilizada no Antigo Egito e na Antiga Grécia. Algumas igrejas no período medieval foram construídas de acordo com a geometria sagrada. Com relação à geometria sagrada, tudo começou com o filósofo Platão e os 5 sólidos platônicos. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, porque é bem extenso. Enfim, o suposto número da sorte corresponder a um determinado arcano maior não significa que esse arcano vai funcionar para você enquanto arquétipo. Outra pergunta que vocês fizeram bastante foi: como identificar o meu arquétipo? Na maioria das vezes, nós não temos um arquétipo que possamos chamar de nosso. Durante o percurso de nossas vidas, nós usamos, mesmo que inconscientemente, as características, tanto negativas quanto positivas, de vários arquétipos. Então, não falamos em termos um determinado arquétipo. De acordo com o xamanismo, podemos ter animais de poder, em razão da energia de cada espécie animal, que pode simbolizar o comportamento de cada um de nós. Pode ser em razão disso que alguns de vocês, estão fazendo essa ligação de que cada um possui seu próprio arquétipo. Os animais de poder também são usados como arquétipos. Vocês podem descobrir de que forma, qual é o arquétipo que devem trabalhar. Vocês podem descobrir isso por intuição, por orientação de um terapeuta holístico, ou por escolha, em razão das características do arquétipo que vocês acharam legal, que vocês possam entender, necessárias na vida de vocês hoje. Para usar um arquétipo, vocês podem colocar a imagem na tela do celular, tablet, computador. Podem ter um quadro em um local visível do arquétipo que se deseja trabalhar, ou ainda uma escultura, ou peça de barro, ou porcelana, ou de qualquer outro material, menos plástico, tá? Que também deve ser exposta em um local visível para que vocês possam ter acesso a essa peça a todo momento. Vocês também podem fazer meditações guiadas sobre o arquétipo escolhido, sons bineurais ou frequência Hertz relacionadas ao arquétipo que se deseja trabalhar, e ainda frases que devem ser escritas em um caderno. Essas frases devem começar com "eu sou" e a descrição referente à característica do arquétipo que você quer para você, para a sua vida. Por exemplo, uma frase para o arquétipo do arcano maior 4, imperador, seria assim: eu sou determinada e alcanço as minhas metas. Ou ainda, eu sou determinada e venço as minhas batalhas. Ou, eu lidero pessoas com sabedoria. São exemplos, tá?
Feitos os esclarecimentos, vamos finalmente iniciar o nosso vídeo de hoje para falar do uso do arcano 6, os enamorados, como arquétipo. Para isso, começamos sempre observando as características da lâmina, tanto no tarô de Marcélia quanto no tarô Rider-Waite-Smith. Aqui nesta lâmina temos algumas diferenças entre o tarô de Marcélia e o Rider-Waite-Smith. No Rider-Waite-Smith, que é a que eu prefiro, como vocês podem observar na figura que está na tela, a carta mostra um homem e uma mulher em um jardim. Os dois estão em pé e sem roupas. Ao lado da mulher, vemos a árvore do conhecimento e ao lado do homem, a árvore da vida. Acima tem um anjo que parece estar abençoando o casal. A cobra, enroscada na árvore do conhecimento, representa a vontade, o desejo, o impulso dos prazeres do plano físico. Não simboliza apenas os desejos sexuais, mas também a bebida, a comida, gastos desenfreados. O anjo está presente para mostrar ao casal as opções, ou seja, o amor divino ou a entrega, a satisfação imediata. Essa carta do Rider-Waite-Smith nos mostra que temos opções entre o amor divino, que equilibra as energias masculina e feminina dentro de nós. Então, essa lâmina diz respeito ao alinhamento, harmonia, equilíbrio, reciprocidade, não só com outras pessoas, mas principalmente com seu eu interior. No tarô de Marcélia, vemos um homem cercado por duas mulheres, uma mais jovem e a outra mais madura. Acima, vemos o Cupido com a flecha preparada para acertar o alvo. E atrás do anjo, vemos um sol radiante. A mulher madura possui em suas roupas a predominância das cores verde e vermelho. O vermelho já indica que esta é uma pessoa que tem poder, tem o domínio sobre a situação, força, determinação, convicção, liderança, autoridade. E a parte dentro de nós que está pronta para a ação. O verde indica cura, abundância, fertilidade. No rapaz ou homem, entre as duas mulheres, a cor predominante é a verde, mas tem alguns detalhes em vermelho e azul. A mulher mais nova tem a capa toda azul, com a roupa predominantemente verde e alguns detalhes vermelhos. A cor azul remete à intuição, emoção, comunicação, a percepção espiritual, receptividade, purificação e adaptabilidade. No tarô de Marcélia, a carta dos enamorados nos remete à dúvida, a uma decisão que precisa ser tomada, mas não sabemos qual caminho escolher. No Rider-Waite-Smith, nos remete ao equilíbrio entre o masculino, entre a entrega ao prazer e ao que é comedido. Então, assim, no tarô de Marcélia está remetendo à dúvida. No Rider-Waite-Smith, a conciliação entre os opostos ou dois extremos. Né? Aquela questão do prazer desmedido e a confiança. Esse arcano maior, enquanto arquétipo, pode ser utilizado para o desenvolvimento da sua essência e pelo encontro daquilo que você verdadeiramente possui paixão, ou a sua missão de vida. Esse arquétipo ajuda a fazermos escolhas, mas para isso você deve ter pelo menos algumas opções de vida bem definidas. Não adianta usar esse arquétipo se você não tem qualquer objetivo na vida. Conforme a fala do gato Cheshire no conto Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Compreenderam? Se você não tem metas definidas, qualquer coisa que aparecer, acontecer, surgir em sua vida, serve. Então, para usar essa carta enquanto arquétipo, você deve possuir uma meta ou um objetivo a ser alcançado e alguns caminhos que você pode seguir para atingir seu alvo, mas está na dúvida de qual deles deve seguir.
Assim, tenha bem claro, de preferência por escrito, o seu objetivo. E com a sua meta clara, utilize o arcano dos enamorados para ajudar na decisão do caminho a ser escolhido, para alcançar o objetivo desejado. O lado sombra desse arquétipo é justamente a indecisão, a dúvida, porque você pode não possuir uma meta bem definida. Você também pode estar em dúvida entre dois objetivos. Essa carta pode até ajudar, mas existem outros arquétipos que se adequam melhor a esse tipo de incerteza. Na minha opinião, tá? Esse arcano, ele é muito bom para ser usado quando você sabe muito bem o que você quer, mas para chegar lá existem vários caminhos e você não sabe qual deles seguir. Com relação ao tarô Rider-Waite-Smith, também pode ser usado para a escolha de caminhos, mas eu acredito que será melhor utilizado se você notar que precisa equilibrar as suas energias internas para poder se harmonizar. Eu usaria para isso, ok? Iluminados, chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, vou pedir para vocês deixarem aquele like bacana. Comente aqui abaixo do vídeo o que vocês acharam desse arquétipo. Compartilhem com outras pessoas para que elas tenham acesso a esse material. Aos meus inscritos iluminadíssimos, minha gratidão eterna. A quem não é inscrito, minha gratidão por estarem até agora comigo nesse vídeo. E inscrevam-se no canal de Vidal, acionando o sininho para receberem todas as notificações. E espero vocês na quinta-feira para mais um vídeo novo de meditação, tá bom? Um beijo a todos. Fiquem bem. Namastê.